Fala pessoal, bom demais? Agora então a gente vai fazer uma análise, né, de CBR, só que com correção, certo? Para a gente ver como que a gente vai fazer, beleza? Então aqui a gente já tem os valores de penetração em polegadas e em milímetros, aqui a gente já tem a carga e temos tensão em MPa dessa vez, beleza? Então, primeiro passo, criar o gráfico tensão versus penetração. Seleciona a penetração, segura o ponto, seleciona a tensão, vou lá em inserir, certo? Gráfico de dispersão com linhas suaves, e já dá para a gente perceber que há sim agora uma mudança de curvatura no nosso gráfico, certo? Então a gente vai colocar o gráfico aqui, vamos aumentar ele um pouquinho, certo? Vou deixar ele aqui bem próximo dessa caixinha, né, de reta de correção, e aqui a gente vai ver o seguinte, podemos até já colocar aqui o título dos eixos, tirar o gráfico, aqui vai ser penetração, e aqui tensão. Para melhorar o gráfico, a gente já viu como faz, certo? Então a gente vai vir aqui agora e vamos colocar uma reta, certo? Uma reta aonde para fazer essa correção? No ponto de inflexão, certo? Da curvatura desse gráfico aqui, ok? Então, qual é o ponto de inflexão? Onde muda de curvatura, onde eu passo de, olhando aqui, vamos considerar um observador acima da curva, certo? Então, no início, essa curva para ele é côncava, certo? E num certo ponto ela se torna convexa, beleza? Então, a gente vai pegar esse ponto de inflexão, mais ou menos aqui em cima, né? Talvez nesse ponto, exatamente, né? Então, a partir desse ponto, a gente traça uma tangente aqui embaixo, certo? E esse ponto aqui, essa tangente, né, ao ponto de inflexão, interceptar o eixo X, aqui vai ser a minha nova origem do gráfico, certo? E tudo vai ser deslocado nesse valor aqui, específico de um delta qualquer, né, para a direita. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. Vou chutar valores aqui para encostar nesse ponto de inflexão. Beleza? Então, um ponto vai ser mais ou menos aqui. A gente pode até mudar essa escala, né? Então, podemos colocar aqui essa unidade, né? De 1 em 1. Vou mexer aqui um pouquinho, tá? Muito poluído, né? Com 3 casas decimais. Então, eu vou vir aqui embaixo, número, e colocar aqui nenhuma casa decimal, certo? Beleza. Esse vai ficar melhor. Então, vamos colocar aqui, ó, um ponto no início, certo? Com y igual a 0 e x igual a meio. A gente vê, depois a gente vai acertar. Tá? Então, y igual a 0 e o x igual a 0,5. Beleza? O próximo ponto, que aí a gente vai pegar esse pontinho aqui, ó, como referência, para ser, né, o ponto de inflexão. Então, a nossa reta vai passar aqui para cima. Vamos colocar o 2 no 2, para me dar esse pontinho. E depois a gente ajusta, tá? Vou colocar aqui 2 e 2, tá? 2 em x, tá? Aqui, e 2 em y. Tá? Vamos inserir agora esses dois pontos dentro do gráfico. Eu clico no gráfico, botão direito, selecionar dados. Agora a gente vai adicionar uma série. Que série que é essa? Reta de correção. Certo? Vou clicar aqui no nome dela. Valor de x. O valor de x eu seleciono os dois. Eu entro. Valor de y, seleciono os dois e dou. Beleza. Tem aqui minha reta, mas ela não está ainda 100%, né? Então, acho que a gente pode arredar esse pontinho aqui de baixo um pouquinho para a direita e esse pontinho aqui de cima, talvez um pouquinho para a esquerda, certo? Então, o pontinho de baixo, que está correspondendo, né, a essa primeira linha, eu vou aumentar esse valor de x. Vamos colocar 0,6. E aqui no x de cima, eu vou diminuir ele para 1,8. Beleza. Para mim está praticamente perfeito ali. Vai dentro do nosso olho, né? Talvez um pouquinho mais, arredar um pouquinho mais o dois para a esquerda, certo? Até que o dois se encontre certinho com a curva, ok? Então, vamos colocar aqui o x, vou colocar 0,5 de novo, e aqui 1,7. Agora acho que já ficou demais, né? Vamos colocar 0,55 e aqui 1,75. Um pouquinho mais, 0,8. Acho que está ótimo, né? Então
Então já está pegando aqui certinho em cima, né, passando uma tangente em relação ao ponto de inflexão da curva, certo? É exatamente isso que a gente precisa. Ou seja, todos os valores, né, de penetração vão ser deslocados desse pedacinho aqui em específico, né, do zero para esse novo ponto que é 0,58, certo? Então todos os valores de penetração vão arredar um pouquinho para a direita. De qual valor? De 0,58, ok? Então beleza, fazendo essa correção, vamos fazer essa correção agora. Temos aqui a penetração comum, certo? Normal, se eu fosse calcular o CBR, né, sem correção, seria essas duas aqui, 2,54 e 5,08. Como agora eu tenho a correção, então a gente vai colocar o 2,54 mais esse pedacinho aqui que vai ser arredado para a direita. Então, mais, qual é esse pedacinho? 0,58, certo? Eu vou travar esse 0,58 para puxar essa equação para baixo. Beleza. Então, temos a nova penetração aqui e cada um corrigido. Ok? Beleza. Temos os valores aqui padrão, tá? Em tensão em MPa do material padrão, certo? Valores na amostra, certo? Posso pegar o valor aqui não corrigido e o valor corrigido, só para a gente comparar. Então, o valor da amostra na penetração, sem correção, né? A penetração de 2,54, basta que eu pegue aqui no valor certinho, 2,54 é 3,19. Beleza. E na penetração de 5,08, sem correção, eu venho aqui os meus dados, 5,08, 4,2. Beleza? Entra aqui e está aqui. Agora, para pegar o corrigido, a gente vai ter que chutar alguns valores aqui para bater na curva. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos chutar algum valor aqui um pouquinho acima desse, tá? Vamos colocar aqui 3,5 e aqui 4,5. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ponto no meu gráfico. Que ponto? Um ponto cuja o valor de penetração, que está no eixo X, é a penetração corrigida, e seus respectivos valores, né, que serão as tensões corrigidas. Beleza? Então vamos fazer isso aqui agora. Clico no gráfico, para cá, botão direito, selecionar dados, adicionar uma série. Agora, esse ponto, você pode escolher aí o nome que você quiser, se não quiser dar nome, não precisa, tá? Eu vou colocar aqui P 2,54 corrigido. Beleza. Qual o valor X dele? É 3,12 e o valor Y é 3,50. Beleza? Foi bem próximo lá, né? O próximo ponto, eu vou colocar o nome dele aqui, P 5,08 corrigido. Valor de X, 5,66. Valor de Y, 4,50. Beleza? Nota. Ok também. Então, a gente percebe que criamos os pontinhos ali. Mas eu preciso colocar ele exatamente em cima da curva. Certo? Então, para colocar em cima da curva, é só ajustar aqui a tensão. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui. Então, um pouquinho acima de 3,50, né, para elevar esse pontinho cinza, 3,55, para mim já bateu certinho. E esse 4,50 tem que abaixar ele um pouco. 4, 2, 3, 3, e pronto. Agora a gente já está certinho ali na nossa curva. Beleza? Então, para calcular o nosso CBR, eu deixei aqui a relação comum, tá? Sem a correção, e a relação com a correção também. Tá? Então, a relação comum a gente vai fazer 100 vezes, tá? 100 para dar em porcentagem, né? Vezes a tensão no meu material, aqui está sem a correção, tá? Dividido pela tensão no material padrão. Pronto. Eu posso aqui puxar para baixo. Ele já pega aqui também, né? O valor sem correção agora da penetração é 5,08, divide pela pressão ou tensão no material padrão. Ok? Deu esses valores aqui. Posso fazer a mesma coisa aqui. Então, 100 vezes tensão no meu material agora corrigida, dividido pela tensão no material padrão. Puxo para baixo. E pronto, tem os dois novos valores. Certo? E qual é o CBR desse material aqui? Certo? O CBR é o valor maior de todos. Então, é o máximo, vou usar a função máxima para pegar o maior valor,
posso puxar todos os 4 valores aqui, o CBR do meu material é 51,45. Se eu for aplicar isso em número inteiro, eu posso só arredondar para baixo, certo? Esse valor usando 0 casas decimais depois. Certinho? Então vai dar 51. É o CBR desse material. Ok? A parte da expansão a gente já viu, então é só seguir da mesma forma que a gente viu. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.